muito mais avançada, e depois ia começar em seguida uma viagem espacial para conquistar o espaço. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente é que nós, aqui do dia a dia, os civis, nós não temos absolutamente a mínima ideia do que está sendo guardado. A Rússia ainda não utilizou o que ela tem de mais efetivo, os Estados Unidos não utilizam o que eles têm de mais avançado, e a China também não utiliza. Inclusive, a história dos OVNIs, né? Muita coisa que o pessoal tem avistamento de OVNIs, enfim. Isso daí é tecnologia militar, que não é divulgada para a grande população e a gente não faz ideia do que seja. Então, sei lá, tem aeronaves, tem drones que viajam numa velocidade muito superior do que a gente imagina, ou tem tecnologias que elas parecem filmes extraterrestres, isso daí já existe, mas simplesmente não é divulgado pra gente. Em relação à tecnologia, um exemplo que eu acredito que vai acontecer lá na China, em Taiwan, é o seguinte: vai ser o bloqueio da internet. É totalmente difícil, porque tem muita redundância o sistema de internet, de cabos submarinos, de satélite, mas eu acho que uma das grandes demoras da China para invadir Taiwan é porque quer fazer uma invasão no escuro. O trabalho que eu faço hoje na internet é chamado de OSINT. OSINT é inteligência a partir de fontes abertas. O que é inteligência a partir de fontes abertas? Eu vou fazer uma cobertura, sei lá, de um evento da vida do Vilela. Eu começo a pegar o que a imprensa publicou. Então, Contigo falou isso, a Tititi falou aquilo, a Caras falou aquilo. Eu vou colocar do meu público. Olha, daqui aconteceu assim, assim, assado. Guerra na Ucrânia. A gente tem isso, colocando ali o passo a passo para o pessoal, tá? E essa cobertura eu fiz na Ucrânia, eu faço um conflito lá de Israel, e eu acho que eu vou ter dificuldade para fazer em Taiwan. Porque vai ter um blackout total da internet que as pessoas não vão saber o que vai acontecer. Inclusive para os Estados Unidos também não saberem como agir, tá? A gente vai saber depois de, sei lá, 1, 2, 3 dias o que vai acontecer. Então, em relação à tecnologia, num caso prático de guerra, eu acredito que vai acontecer isso, e a conquista do espaço. São coisas, na verdade, que estão ligadas. A segunda pergunta dela é: qual o futuro das relações internacionais envolvendo a Rússia, considerando as sanções econômicas e o prolongamento do conflito na Ucrânia? A Rússia não está ligando muito para sanções internacionais. Quem se importaria, por exemplo, seria um Brasil da vida, que é muito dependente de outros países. A gente está vendo uma reorganização dos países que são párias, ou que podem ser párias. Então, de ter uma nova moeda do BRICS, de ter um novo sistema de compensação financeira, de compensações comerciais. Então, inclusive de GPS também, todas as tecnologias que elas foram criadas para unir o mundo, para fazer o mundo ficar menor, esses países, Rússia, China, Irã, eles estão começando a se unir para criar um mundo paralelo para não precisar dessas sanções. O que aconteceu com a Rússia em relação às sanções econômicas fez um grande alerta ser ligado para todos os países. Porque antigamente era o seguinte: um país está em guerra, ele continuava conseguindo fazer compensações financeiras. Ele conseguia comprar, conseguia vender, ele conseguia tocar a vida dele, independente da guerra, tá? Quando a Rússia passa a ser sancionada, esse mundo ele deixa de existir. E o Brasil, a Arábia Saudita, o Irã, a China começam a perceber o seguinte: ferrou. Se a gente começa amanhã uma guerra, por exemplo, do Irã contra a Arábia Saudita, da China contra Taiwan, eles vão desligar os financiamentos, compensação financeira, a gente não consegue fazer mais nada. Então a gente precisa se virar com o que tem, desdolarizar o mundo, por exemplo, que é o que eles estão trabalhando agora, tá? Então, antes de avançar, o mundo ele vai ter de ser reconstruído, na verdade, para ter um mundo paralelo. Vai ser esse mundo civilizado, ocidental, enfim, e o mundo que é visto como algumas pessoas chamam de eixo da ditadura, eixo da resistência, eixo de pares, enfim. Então a tecnologia ela vai ser primeiro para reconstruir esse mundo, para depois avançar. Tem uma outra aqui do Rodrigo, ele fala assim: você mencionou a possibilidade de um conflito nuclear entre Estados Unidos e Rússia em um dos seus vídeos. Quão real é essa ameaça? Foi ameaça nuclear entre Estados Unidos e Rússia. A ameaça nuclear é o seguinte: as pessoas pensam que uma guerra nuclear, um vai soltar uma bomba no outro e o mundo vai acabar a partir daí, né? Inclusive, existem sistemas, naquela política do MED, de destruição mútua assegurada, que vai garantir efetivamente isso. Se a Rússia for destruída, ela consegue destruir os Estados Unidos quase que simultaneamente,